Olá, como vai você? Tudo bem? Eu estou muito feliz de mais uma vez me encontrar com você e hoje nós vamos falar sobre conquista. Sim, muitas vezes um casal está junto há bastante tempo e esquece de quando se conheceram e de como foi bom aquele jogo de conquista. Aos namorados, parabéns! É importante conquistar e reconquistar todos os dias. Mas e aos casados? E quando o tempo passa e bate a rotina, o que fazer? Os cristãos, especialmente, muitas vezes entra no aspecto da religiosidade e deixa de canto aquilo que é do coração humano, que é da relação humana, homem e mulher, esquece de conquistar, esquece de inclusive procurar na Bíblia os conselhos que são dados a homens e mulheres para que se deem bem e sejam felizes em casamento, em união conjugal com a bênção de Deus. E eu convido você hoje a prestar atenção para pôr em prática dicas muito importantes, inclusive extraídas da Bíblia. Isso vai ser muito bom para aqueles que pensam que a Bíblia não dá importância para o assunto e vai conhecer mais ainda qual o significado do amor conjugal e da conquista, do romance entre homens e mulheres cristãos. Então fica com a gente aqui no programa de hoje, no Sem Tabus, você é sempre muito bem-vindo e bem-vinda. O meu convidado de hoje é psicólogo, já esteve comigo lá no consultório de família e vem aqui hoje pela primeira vez no Sem Tabus e é um prazer recebê-lo. Itamar Siqueira, bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bom? Estou muito feliz, tudo bom. Estive aí no consultório de família, como você acabou de dizer, e agora vindo a um programa sem tabus. Olha, Isso. não precisa nem ficar muito preocupado, né? Que pelo menos é sem tabus. Eu me sinto à vontade, me sinto feliz e quero contribuir. Vamos conversar sobre esse tema que é tão bom, né? Conquista. Conquistar é uma coisa muito gostosa e tem muito valor, tanto para aquilo que a gente conquista, ou para a pessoa que a gente conquista, como para a gente mesmo, né? Por quê? O que há em nós que faz esse jogo da conquista ser tão interessante? É que a individualidade é tão preciosa. Então a pessoa, ela é quem ela é, o que ela é, e ela tem as suas defesas, os seus segredos. E a gente, na conquista, a gente vai justamente tentar descobrir esses segredos e trabalhar o relacionamento de tal forma que ele fique favorável para os dois, que crie um ambiente positivo. Então, isso é muito bonito, essa história de conquista, principalmente ligada aí ao amor e ao sexo. Olha, isso é muito rico, humanamente falando, né? Como eu citei, volto a dizer, muitas vezes há uma incompreensão entre muitos cristãos, do ponto de vista do que seja romance, conquista, muitas vezes a confusão de imaginar que algo do gênero possa chegar a desvirtuar o propósito da fé, do cristianismo, e até tem uma certa dificuldade de encontrar na própria Bíblia o incentivo para que haja esse tipo de relação amorosa, romântica, bonita, gostosa. Como que a gente consegue, então, extrair da Bíblia, sem tabus, o significado de relacionamento e conquista? Nós cristãos temos uma bênção muito grande, da certeza, da confiança, da fé. Isso nos dá muito valor, nos dá muita sabedoria, mas eu não sei se eu chamaria de desvantagem, mas até certo ponto é uma desvantagem, o risco, o perigo da gente ficar confiante demais, principalmente quando os dois têm o mesmo entendimento, vivem os mesmos princípios de fé. Então já há muita harmonia nesse aspecto, muita harmonia mental, espiritual, e às vezes a gente se descuida um pouquinho dessa história de conquista, tipo, não precisa mais, ele é da minha igreja, ele convive muito bem, gosta, desfruta já Temos nossos das filhos, já nossas criamos crenças, nossos temos filhos. os filhos, não é? E isso dá um certo relaxamento, digamos assim. Relaxa também na vida sexual? Sem dúvida, sempre há o risco, né? Eu penso que a vida amorosa, a vida afetiva, o relacionamento conjugal, incluindo a experiência sexual,
é uma sequência de conquistas. Eu acho que a questão da conquista nunca para, deve estar sempre presente. E com isso nós respondemos com a criatividade. Nossa, como faz diferença a criatividade? Porque a tendência é as coisas ficarem da mesma maneira, do mesmo jeito, ficarem tranquilas demais. E na criatividade, você renova, você busca novidade, você procura fazer alguma coisa. Isso é muito bom. Porém, nós vivemos hoje num tempo em que há muita dificuldade em ser criativo e talvez, se eu digo isso, especialmente pensando que nós temos hoje bastante dificuldade, por exemplo, de interpretar um texto, de fazer uma leitura adequada, correta diante daquilo que está posto diante de nós. Às vezes nós temos ideias já muito misturadas, muito equivocadas, e quando nós ouvimos essa verdade que é importante usar da criatividade para manter o relacionamento vivo, pode ser que alguém faça uma leitura equivocada, e eu digo isso porque eu sei o que me escrevem, eu sei o feedback que chega aqui para o Sem Tabus, no que diz respeito à criatividade, e assim, o que seria? São os filmes, são os incentivos que vêm a partir das sugestões desses tais filmes, dos objetos que eu compro aqui e acolá, das algemas, das amarras. Vamos pensar o que seria, de fato, manter uma relação com criatividade sem esbarrar nisso que a nós significa tudo, menos criatividade. Menos criatividade. Vamos lá, o que seria essa criatividade num relacionamento? Olha, falando de criatividade, a gente podia pensar inicialmente na questão bíblica da criação, por exemplo. Como Deus se apresenta um Deus criativo? Claro, Ele é criador, nós sabemos, Ele é o criador de todas as coisas. Mas simplesmente não é assim como, por exemplo, eu vou até fazer uma comparação aqui com a evolução. Na evolução, o que nós temos? Nós temos uma luta pela sobrevivência e pela utilidade. Então, o que é visado na criação é ser forte e ser útil, sobreviver e passar para uma experiência superior, não é? Uma experiência posterior, dar continuidade. Quando a gente olha a história da criação na Bíblia, a gente vê um Deus, como hoje estamos falando de amor e sexo e tudo mais, e criatividade, podemos ver o espírito criativo, não só o poder criador de Deus, mas o espírito criativo. Pensa bem, começando agora com a água, né? Então, a água, a divisão da água embaixo e em cima do firmamento. Então, a criação de um clima ideal, maravilhoso, para você poder respirar ar puro e ser feliz. Depois, então, nós vemos aí uma progressão. O aparecimento da terra, depois o aparecimento dos peixes na água, das plantas, da relva, das flores, das árvores, dos frutos na terra. Daí nós vemos as aves no céu, os cânticos das árvores, dos pássaros, quanta coisa linda, não é simplesmente para sobreviver, entende? É muito diferente de estar apenas vivo. Vamos voltar agora para a relação, de vez em quando a gente volta aí, né? Não só manter o relacionamento, se manter casado, ou namorado, ou noivo, mas esse espírito criativo. Depois, então, vem a criação do homem e da mulher. Aí o romance é lindo, a história da criação, nesse aspecto. Então, agora, Adão e Eva, nossa, eu imagino naquele mundo perfeito, e Deus ainda fez o seguinte: vamos fazer um jardim só para os dois. Olha quanta graça, quanta atração, quanto romance, quanto encanto, quantas cores, quantos perfumes, quanta beleza. Um jardim só para os dois. Depois de um mundo perfeito, um jardim, não sei se a gente pode usar essa expressão, mais que perfeito, né? Pois bem, então naquele jardim, agora aquele casal começa um relacionamento, ele
se encanta, não é? Quando vê a mulher, nossa, essa veio de mim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, olha quanto encanto. Porque a Bíblia passa essa noção de serão dois uma só carne. Tudo bem, isso é maravilhoso. Mas você olhar para alguém, eu imagino uma mãe, não é? Quando pega o nenenzinho pela primeira vez e abraça, olha e abraça ali, nossa, veio de dentro de mim, é minha carne, é meu osso, é meu sangue, entende? Então houve aquele encanto, certamente o encanto de Eva também, não é? Com aquele maridaço, né? E aí os dois felizes agora naquele jardim que Deus fez. Então o que a gente vê não é só um espírito criador e mantenedor, cuidadoso e dedicado, mas a gente vê uma criatividade, um encanto, sabe? Muita música, muita coisa linda para aquele casal. Então, assim é que começou a história dos relacionamentos, entende? Assim começou o romance na Bíblia. Assim começou a história do amor e do sexo. Ou seja, tem um ambiente que envolve esse casal, tem algo que os torna confortáveis ali, a beleza nessa relação, né? A beleza, a graça, aquilo que muitas vezes se perde no dia a dia, parar e observar um ao outro. Como deve ter sido o olhar dele com ela, não é? Será que ele olhou dos pés à cabeça e olhou outra vez? Será que ela o admirou? É muito provável que sim. Sim. Um era novidade para o outro, era novidade até para si mesmo, né? No Sem caso dúvida. dela, que acabara de ser feita e o encontra. Então, eu acredito que para esse início de conversa, para a gente que propôs a você falar sobre conquista, já fica essa base, essa estrutura basal aqui para a gente agora. Muitas vezes a criatividade não está no que vai fazer com instrumentalidades extras e que muitas vezes, em vez de trazer benefícios, trarão malefícios para a relação. Por quê? O que é a base? A base é o tempo de olhar um para o outro, o tempo de estar um com o outro, o tempo de criar um ambiente ou de aproveitar o ambiente à volta, ou de experimentar o que há de bonito à volta no tempo em que esse casal esteja junto. Então, põe isso como plano de partida para você. Como você está? Enquanto casal, vocês funcionam como? No dia a dia, na correria, sem tempo algum de um perceber o outro? Será que você percebeu que nos últimos dias seu marido esteve triste? Porque até isso, muitas vezes, nós perdemos a essência do outro nessa correria e às vezes passa batido que o marido está triste, que a mulher está triste. Eu tive uma experiência interessante. Uma vez, um marido falou assim, Itamar, eu dou tudo para minha mulher, tudo que ela quer, que ela sonha, que ela deseja. Graças a Deus eu tenho possibilidades, eu tenho posses, né? E eu dou tudo para ela. Se ela quer um carro novo, um sapato, um vestido, uma viagem, nada falta para ela. E daí eu me lembrei de uma experiência, de uma palestra, eu vi que alguém disse assim, muitas vezes nós não perguntamos à pessoa o que ela quer, o que ela realmente deseja. Então, pegando o exemplo de Deus na criação, né? Deus, ele não simplesmente criou, não é, com responsabilidade, fiz tudo certo, tudo bom, e no caso do casal e do relacionamento, tudo muito bom, excelente, maravilhoso, mas ele continuou com o casal. Vamos agora para aquele passo triste, né? Lá vem a desobediência, a vontade, o plano de Deus foi contrariado. Um plano tão perfeito, tão bonito foi contrariado. Mas qual foi a posição de Deus? Veio e disse, onde é que você está? Onde vocês estão? O que é que houve? Por que aconteceu isso? Será que foi? Olha que diálogo. Um Deus, criador de todas as coisas, mas não chegou com autoridade. E agora, tal, com cobranças e tal. O que muitas vezes a gente, nossa, ser humano, né? Não podemos nem nos comparar com Deus, mas nós já vamos logo buscando a responsabilidade, buscando quem é o responsável, quem é que está causando aquilo. Deus veio, que houve, vamos conversar. E aí houve também uma parte muito bonita da parte de Adão em relação a Eva. Então ele
Claro que ele notou, que ele imaginou, que ele viu que o plano de Deus foi contrariado. A ordem era não comer do fruto. E abrindo um parênteses aqui, eu acho que o maior pecado que a gente pode cometer é pensar que o sexo foi o primeiro pecado, o primeiro deslize, né? Porque Deus criou tudo perfeito e o sexo, então esse é o primeiro deslize. Fechando parênteses, agora Adão teve uma cumplicidade maravilhosa que deve haver nos casais também, cumplicidade. Ah, ela comeu, ela que se resolva, ela está errado, não é o plano de Deus. Ele participou também. Como que dizendo, seja o que Deus quiser, o que acontecer com Eva vai acontecer comigo, estaremos juntos para viver, estaremos juntos para morrer, vamos continuar juntos. Esse é um dos detalhes, um dos princípios do amor na Bíblia também, do relacionamento conjugal. A cumplicidade. Pena que tenha sido cumplicidade naquele caso para a morte, mas que houve sim cumplicidade. Afinal, Eva fora enganada pela serpente, mas Adão realmente tinha ciência do que estava fazendo e provavelmente foi nesse sentido exato de uma cumplicidade. Se é para viver, vivamos juntos, se é para morrer, morramos juntos. E apesar de ser naquele contexto e ter trazido o fruto que trouxe a morte, que ao menos eu e você tenhamos compreensão de que casal junto, cumplicidade conjugal, faz com que muitas vezes nós encontremos ali o significado da nossa própria existência. Agora, fora do Éden, já que nossos pais dali saíram e colheram os frutos e passaram para nós os frutos daquele desgosto, daquela desonra, mas que não se perca comigo e com você na nossa relação conjugal, com a nossa relação em família, isso que é pilar, que também é basal, a cumplicidade. E como tem sido aí com você? Tem tempo de olhar no olho? Tem tempo de ficar junto? Tem tempo de prestar atenção? Estão ainda de mãos dadas ou cada um olhando numa direção diferente? Será que não é tempo de reconquistarem aquilo que talvez tenha se perdido? Lembra que quando vocês namoravam, lembra que lá no comecinho olhavam juntos na mesma direção e sonhavam juntos? O que acontece? Vamos fazer diferente? Vamos mudar, reverter esse quadro de agora e voltar ao princípio, aquilo que a Bíblia também diz lá em Apocalipse, a respeito de uma das igrejas citadas ali, voltar ao primeiro amor? Nós vamos ao intervalo e vamos começar a dar dicas práticas a partir do livro de Cantares, dicas práticas de conquista para o casal. Fica aqui com a gente, muito bom, até já.